Olá, o seu Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento elaborado, desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas que inspirou este programa Filosofando não poderia deixar de construir a sua tendo como referencial o princípio supremo de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. O que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida na sua vivência, sim. Isto mesmo, não como um corpo teórico disponível apenas quando precisamos de respostas para as questões que a vida nos oferece, mas principalmente como uma forma de viver, pois a filosofia espírita transforma a nossa visão de mundo. Se isso não estiver acontecendo com você, nós te convidamos a aprofundar um pouco mais os conhecimentos na codificação. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade. Porém, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa Filosofando, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. Reúna os seus alunos no Centro Espírita, reúna a sua família, assista o Filosofando, faça parte da programação de estudos de filosofia espírita conosco. O site da TV traz a nossa página Filosofando com todos os programas gravados até hoje, igualmente transmite este programa online. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior, no YouTube, programa Filosofando. Também em nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, é só clicar na videoteca ou no facebook.com/ceforg. Você pode se comunicar comigo, com todos nós do CEF, passando as suas sugestões e as suas ideias também, que serão muito bem-vindas. Muito bem, nós estamos na semana de hoje falando ainda com você naquela série de violência e cultura de paz. Nós estamos refletindo, melhor dizendo, com você sobre esse tema de grande importância para nós, para todos nós, não somente aqui no nosso país, o Brasil, mas você também que mora no exterior. Nós temos vários alunos nossos, estudiosos conosco, na Inglaterra e na França, e vários outros companheiros também de outros lugares. Então, faça do Filosofando um programa para refletir, para estudar juntamente com os seus alunos, com seus filhos, com a sua família. Hoje, o Filosofando vai estar abordando o tema Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta promessa de Jesus de Nazaré, proferida no Sermão do Monte, é de uma profundidade que talvez nunca tenhamos refletido o suficiente. Alguns poderão dizer, mas não somos todos filhos de Deus? Vamos refletir a esse respeito.
Estamos hoje encerrando as nossas reflexões sobre o tema Violência e Cultura de Paz, tema que abordamos em 6 programas. Refletimos com você sobre o que leva o ser humano a ser o inimigo do outro ser humano e constatamos o quanto ainda resta fazer para que a nossa civilização alcance uma fase mais serena, onde possamos ter boas expectativas de futuro, tanto para nós quanto para os nossos filhos e netos. Na virada do milênio, a ONU, Organização das Nações Unidas, bem como seu órgão Unesco, criaram a Década de Cultura de Paz através do Manifesto 2000, uma iniciativa que dá frutos até hoje, através de iniciativas de ONGs e inúmeras associações abertas sob inspiração da paz. O Manifesto 2000 preconizou e continua a preconizar, primeiro, respeitar a vida de cada ser humano, sem discriminação ou preconceito. Isso significa respeitar a diversidade. Segundo, rejeitar a violência através da vivência da não violência ativa, a ahimsa de Gandhi, rejeitando toda e qualquer forma de agressão, seja física, psicológica, econômica e social, em particular contra os mais desprovidos e os mais vulneráveis, tais como as crianças e os adolescentes. Terceiro, ser generoso, compartilhar o seu tempo e recursos materiais no cultivo da generosidade e, por fim, a exclusão, a injustiça e a opressão política e econômica. Quarto, ouvir para compreender, defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, privilegiando sempre o diálogo sem ceder ao fanatismo, à difamação e à rejeição. Porém, nós fazemos uma observação: liberdade de expressão não significa ir na contramão, muitas vezes, da ética, bem como dos valores morais. Paulo de Tarso tem uma frase magnífica na sua primeira carta aos Coríntios que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quinto, preservar o planeta, promover o consumo responsável, um modo de desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e preserve o equilíbrio dos recursos naturais do planeta. Enquanto nós estamos gravando este programa, está aí o Fórum Mundial da Paz, o Fórum Mundial da Água, que também não deixa de ser uma manifestação de paz, paz para com a própria natureza. Eventos correlatos de enfoque ecológico, e aqui nós lembramos também a necessidade urgente de não se construir casas em áreas de manancial. Abusos no Brasil com respeito às madeireiras clandestinas que corroem a Amazônia, as nossas florestas, na costa e no centro-oeste do Brasil, principalmente para dar lugar ao agronegócio predatório, bem como a pastagens de gado. Fica aqui a pergunta: por que a população não se manifesta sobre esses crimes cotidianos? O caso de Barra Longa, por exemplo, perto de Mariana, em Minas Gerais, é emblemático. Uma cidade inteira destruída pela irresponsabilidade de uma empresa, Samarco. Rios inteiros poluídos, animais e pessoas mortas. O maior crime ambiental que já se cometeu no Brasil e um dos piores do mundo. Finalmente, sexto, redescobrir a solidariedade, contribuir para o desenvolvimento de comunidades, com a plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos, de modo a se criar unidos novas formas de solidariedade. Inspirado por essas orientações, o programa Filosofando gostaria de lembrar grandes pacificadores, grandes pela coragem e muitas vezes desconhecidos de todos nós, mas lembrados por todos os que se beneficiaram por suas ações. Quero lembrar você que a palavra pacificador ou pacificadora, ou ainda pacifista, é diferente de ativista, tão em voga e tão mencionado pela mídia no momento. Pacificador significa aquele que pacifica ou restabelece a paz, aquele que promove a paz. Já o ativista significa membro ativo de um partido ou de uma organização, quem atua e trabalha por uma ideologia política e ou social. Portanto, por essas definições você poderá pesquisar mais ainda, fica patente a diferença entre ambos os vocábulos.
Mas voltemos aos queridos pacificadores de todos os tempos. Comecemos pelos brasileiros Araci Guimarães Rosa e Souza Dantas. Araci de Carvalho Guimarães Rosa nasceu em 1908 e faleceu em 2011 em São Paulo. Araci era poliglota e prestou serviços ao Itamaraty, tendo sido agraciada com o título de Justa entre as Nações, em 1988, dado apenas a mais um brasileiro, Souza Dantas. Araci salvou centenas de judeus, concedendo-lhes passaportes brasileiros a partir do consulado brasileiro em Hamburgo, na Alemanha nazista, e desafiando o governo brasileiro de Getúlio Vargas, na época conivente com o nazismo. Araci também foi agraciada pelo Museu do Holocausto de Washington, nos Estados Unidos, sendo conhecida como o Anjo de Hamburgo. Araci era esposa do escritor Guimarães Rosa. Souza Dantas foi o segundo brasileiro agraciado pelo título Justo entre as Nações por Israel. Luiz Martins de Souza Dantas, nascido em 1876 no Rio de Janeiro e morto em 1954 em Paris. Souza Dantas foi diplomata do Itamaraty no Consulado Brasileiro de Paris, lá permanecendo durante a invasão nazista na França. Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades, inclusive do governo provisório de Vichy, conivente com o nazismo, Souza Dantas também forneceu centenas de passaportes brasileiros aos fugitivos do nazismo, judeus franceses e outras minorias, como negros, deficientes físicos e homossexuais. Araci Guimarães Rosa e Souza Dantas estão juntos no panteão do Museu do Holocausto, em Israel, juntamente com Oskar Schindler, Irena Zendler, Raoul Wallenberg. Nós vamos para o pequeno intervalo, mas já voltamos com o relato dessas histórias magníficas de nossos pacificadores. Não saia daí.